Folha TV, apoio Plainge. Olá, está começando agora mais uma edição do Folha TV, uma parceria entre a Folha de Londrina e a UniTV. No nosso programa de hoje, claro, vamos falar da nossa cidade, também de empregos e da história do futebol. Veja só o que a gente preparou para você. Quais as características marcantes das regiões leste, oeste, norte e sul? Acreditem, está sobrando emprego em Londrina e tem gente recusando. E ainda uma viagem no tempo cheia de saudade. O último título do Londrina no Paranaense completou 2 décadas. Fique com a gente, o Folha TV está só começando. Londrina é uma só, mas a cidade tem mais de 500 mil habitantes divididos entre as regiões. Mas será que todas essas regiões são iguais? A gente percorreu de leste a oeste, de norte a sul e descobriu que cada uma das regiões tem sua característica própria. São muitas histórias, eu tive até dificuldade para selecionar, mas uma história que me chamou bem a atenção foi de uma peixaria que funciona na Saúl Elquim há 12 anos e atende a cidade inteira, porque é a única de Londrina especializada em peixes da bacia amazônica. Da região leste, a gente conseguiu percebemos que é a nova menina dos olhos do mercado imobiliário, né? A região sul cresceu muito nos últimos anos, mas a região leste agora está sendo olhada com um olhar diferente. A Zona Sul, eu me senti privilegiada por falar dessa região da cidade, porque é uma região de várias realidades, né? Uma região assim diversa. A nova menina dos olhos do mercado imobiliário é a Zona Leste. A região meio que esquecida durante décadas vive agora um boom de desenvolvimento. Uma das mais importantes avenidas é a São João, que corta diversos bairros. Alguns ainda recém-criados, outros em expansão, beneficiando principalmente o pequeno, mas diversificado comércio de rua. Ali perto, próximo também ao Hospital Universitário, a família de Joel decidiu apostar numa sorveteria em 2001. Moradores do bairro há quase 3 décadas começaram com uma franquia que depois deu origem à Totti, com produção 100% própria. De picolés a massas, self-service e tortas, são 40 sabores de massas e 28 de picolés, os preferidos da clientela. Há 5 anos, Alexandre aparece pelo menos uma vez por semana. Estou com um filho pequeno, tenho uma menina grande, aí vem os sobrinhos em casa também, aí aquela festa de sorvete no final de semana, né? Pai, mãe e os 2 filhos se revezam no balcão e na fábrica, além de 10 funcionários.
De segunda a segunda, do meio-dia à meia-noite, inclusive no inverno. Até o dia que você fecha, tem alguma coisa para resolver, às vezes está um momento meio calmo, é uma semana a gente comentando na cabeça, pô, passei lá, estava fechado, né? Poxa, no inverno eu também gosto de sorvete, né? Já a região sul é a região dos contrastes. De um lado, bairros pobres e com menos infraestrutura. De outro, a área mais nobre atualmente. Os dois lados, junto com a cidade, vivem o crescimento. No entanto, a mudança mais significativa aconteceu mesmo na Gleba Palhano. Lotes de terras deram lugar às construções. Para onde se olha, há pelo menos um prédio sendo erguido. Foi lá que surgiu o primeiro grande shopping da cidade. E aí foram aparecendo mais e mais serviços diferenciados, como o da Paneteria Palhano. Mesmo fora da avenida principal, a Madre Leônia Milito recebe novos visitantes todos os dias. Comerciantes do setor há 17 anos, Eliette e o marido sonhavam há tempos com o negócio na Gleba. A oportunidade surgiu justamente quando eles iam desistir do ramo. Prestes a completar 2 anos, a paneteria hoje tem 48 funcionários e atende, em média, 1.500 pessoas diariamente. Moradores próximos e também distantes. Alexandre mora no Quebec e, mesmo assim, passa todos os dias para fazer compras. Como meus filhos estudam aqui por perto, eu passo aqui todo dia e compro os produtos deles. Pães, pão francês normal, integral, leite, os salgados. A paneteria fabrica 400 tipos diferentes de pães, além de bolos e doces. Os pães recheados é que tem a maior saída. Nesse fim de ano, sucesso também é o panetone salgado, com 6 opções diferentes de recheio. Entre tantas variedades, há curiosidades, como o bolo das freiras, feito com 21 especiarias e fermentação natural. É uma das receitas que vieram de pedidos da clientela. Nós fazemos pães funcionais, todos os tipos, chia, linhaça, integral, centeio, pães para diabético. Se você chegar para mim e falar assim, Eliette, a minha avó fazia um pão de litro com fermentação natural. Traz a receita que eu faço para você. Satisfeita com o resultado da aposta na Gleba, Eliette acredita na diversificação de produtos. Mas para ela, o diferencial mesmo é trabalhar com receitas próprias e produção artesanal. O número de bairros hoje é bem maior. A região, conhecida como 5 conjuntos, é a mais populosa da cidade. Concentra 25% da população. Há quem diga até que é um outro município dentro de Londrina. O coração desse subcentro é a Avenida Samuel Kinde, a principal e que corta boa parte da região norte. Centro de lazer e também de compras é o orgulho dos moradores. Para eles, o Cincão tem vida própria. Aqui tem de tudo, né? A gente tem casas lotéricas, lojas, bancos. E aqui, quando eu entrei aqui, não tinha nada, não tinha nenhum banco, não tinha nada. Aí a gente ia aqui pro centro. Agora a gente fica por aqui mesmo. Crescimento vivenciado e também influenciado pela família de Rosângela. Moradores há 30 anos da Samuel Kinde, a 10 mantém a peixaria Rede Peixe. Entre os tradicionais peixes de água doce e salgada, o diferencial. O estabelecimento oferece peixes da bacia amazônica, produtos que o marido da Rosângela vai buscar pessoalmente em Monte Alegre, no Pará, a 3.600 quilômetros de distância. Às vezes a pessoa pergunta, né? Não é peixe de criatório nosso, não. A gente tem peixe nosso, é do rio mesmo, comprovado com nota fiscal, com frigorífico, tranquilamente nossa mercadoria. No balcão estão à venda espécies que a gente não costuma encontrar nas peixarias. Segundo a Rosângela, esse diferencial atrai compradores de outras regiões e até de outras cidades. Todos os bairros de Londrina vêm aqui, Cambé, Biporã, Bela Vista, a gente tem cliente de tudo, a vizinhança toda. Já os moradores da Zona Oeste não querem saber de mais crescimento, querem mesmo é tranquilidade. Eles descobriram que a união traz segurança. Depois de enfrentar uma onda de violência, criaram o Vizinho Solidário. Convivíamos com furtos, roubos, arrombamentos, espancamentos de moradores, tráfico de drogas, prostituição, invasões de casa. Então nós nos reunimos para tentar achar uma solução para que melhorasse a segurança. E aí a gente fez uma reunião com os moradores, com a Polícia Militar,
onde nós decidimos algumas coisas para melhorias físicas do bairro e a implantação do projeto Vizinho Solidário. Hoje, a maioria das casas do Jardim Xangri-Lá exibe a placa vermelha do Vizinho Solidário. 30 outros bairros da cidade já aderiram à campanha e mais 15 esperam a implantação. Um compromisso que vai além da inscrição na fachada. A vizinhança toda agora se conhece. Um ajuda a cuidar da casa do outro em parceria com a Polícia Militar. A nova arma é essa sirene. Atenção, atenção. Local sendo invadido. Equipe de segurança já acionada. A sirene é instalada a cada 5 ou 10 casas e todos os moradores têm um controle como esse para acionar o alarme. É só mais uma arma, mas que depende sobretudo de comprometimento. Nós conseguimos melhorar 90% da segurança tanto do Xangri-Lá como também melhorias de segurança em outros bairros. E daqui a pouco você vai saber por que está sobrando emprego na indústria na região de Londrina. O prazer da boa mesa está aqui. Tomatos, sua nova opção de almoço no centro de segunda a sexta. Delicioso buffet com saladas, legumes, massas, carnes, guarnições e muito mais. Tomatos, gastronomia de qualidade e arte no bem servir para toda a família. Rua Belo Horizonte, 1321. Mais de 1.400 vagas sobrando só no Cine de Londrina. E olha que muitos patrões não exigem nem experiência. Ainda assim, tem um monte de gente sem emprego. Já que a conta matemática não fecha, a gente foi pesquisar para entender o que é que está acontecendo. A ideia dessa pauta foi do Vinícius Fonseca, que é o repórter da página de empregos. Ele foi para o Cine fazer uma outra matéria e voltou com esse número que a gente considerou impressionante, né? Tem uma média de 500 vagas de empregos na indústria que ninguém quer, né? E aí, a partir disso, eu fui procurar especialistas para falar e aí a gente identificou que, na verdade, ninguém quer esses empregos porque o horário é ruim, porque o salário é baixo e a gente vive nessa situação de pleno emprego, né? Christian não completou um mês no novo emprego. Diferente da maioria, trocou o antigo serviço numa transportadora para entrar na indústria. Um colega meu já trabalhava aqui, arrumou para mim, já era meu ramo de metalúrgica, né? Aí eu tô aí, tô na força. Ele já tinha trabalhado durante 4 anos numa outra metalúrgica. Sentiu falta. Está começando como auxiliar de montador na Indusfrio, que fabrica equipamentos para cozinhas profissionais. E você, quais são teus planos? Cada vez crescer mais aqui, aprender mais, né? Eu estou na parte montador e cada vez aprender mais e crescer. Devanir tem 8 anos de casa. Entrou aos 22 sem experiência alguma, mas com um objetivo bem claro. Queria chegar a soldador. Eu entreguei o currículo, né? Aí um vendedor já trabalhava aqui na empresa.
Aí ele me indicou. Aí com isso eu comecei aqui trabalhando como auxiliar de marceneiro. Aí conforme eu já tinha um gosto por soldar, aí eu tive a oportunidade, né? Aí eu fui na empresa, no Senai, né? Aí eles me deram um curso e agora eu estou como soldador na empresa. Pensa que ele sossegou? Que nada! Devanir quer continuar os estudos e fazer faculdade. Tem que buscar o conhecimento, porque o conhecimento é tudo. Casos como o de Christian e de Devanir chegam quase a ser exceção. O chão de fábrica tem atraído cada vez menos os trabalhadores. A região de Londrina tem cerca de 1.000 indústrias do setor metalúrgico que empregam quase 20 mil funcionários. Preencher todas essas vagas não tem sido uma tarefa fácil. Eu diria que as pessoas têm resistência na parte da indústria, né? Pensa em graxa, pensa em sujeira, então querem ambiente de shopping, ar-condicionado. A indústria mudou muito. Hoje, você entrar numa indústria metalmecânica, você vai ver um piso limpinho, não tem graxa, muitas vezes até climatizada, até porque as máquinas exigem. Então, nós temos condições de receber, sim, pessoas com tendência de crescimento que precisa, eles buscarem capacitação. Outro problema é a alta rotatividade. A indústria acaba se tornando a alternativa para iniciantes no mercado de trabalho. Daí o próprio empregador fazer a capacitação da mão de obra e a experiência vir com a prática do dia a dia. No entanto, 90% das empresas são de pequeno porte. E são elas as que mais sofrem por ser a escola dos iniciantes. Muitas vezes esse jovem fica 1 ano, 2 anos, 3 anos sendo capacitado e quando ele está prontinho para assumir a máquina, muitas vezes é uma grande empresa e tira o nosso chefe, sabe? Então a gente observa que o pequeno empresário brasileiro, que precisaria ter incentivo, porque ele capacita a mão de obra com muito carinho, põe as suas máquinas em risco, o seu capital em risco e prepara a mão de obra é essa que ele não acha no mercado. A grande empresa, por sua vez, sempre quando faz um chamado com salários melhores, tira os melhores trabalhadores das pequenas empresas. O Cine de Londrina recebe em média diariamente 150 pessoas em busca de emprego e ao mesmo tempo surgem novas vagas todos os dias. Atualmente mais de 1.400 estão em aberto, mais de 600 na indústria, a maioria para auxiliar de linha de produção. Vagas que não conseguem ser preenchidas. Temos 1.440 vagas no sistema, esperando os candidatos virem até a agência para procurar a sua primeira oportunidade de emprego ou a sua continuação no mercado de trabalho. E tem inclusive muitas vagas que não exigem nada, nem escolaridade, nem experiência? Sim, principalmente às vezes para auxiliar de linha de produção, nem escolaridade eles pedem. Sabendo ler, escrever, tiver pelo menos um ensino fundamental, a empresa já aceita e não exige experiência. Eles dão treinamento, o que eles querem é fechar o quadro e contratar trabalhadores. E como explicar que mesmo assim essas vagas não são preenchidas? Eu acredito que seja porque algumas empresas turno, horário de trabalho e às vezes a remuneração, que não é lá muito alta, a gente pode colocar uma média de um valor de R$740 por mês. E isso às vezes não chama muita atenção dos candidatos. Eunice é um bom exemplo. Saiu esperançosa com 2 encaminhamentos de emprego, mas ela confessa que tem algumas preferências de horário. Eu gosto sempre de pegar cedo. Quanto mais cedo, melhor. Agora, se eu puder sair ali para umas 5 horas, melhor. Porque a gente tem a casa da gente, né? Tem que tomar um banho, fazer janta, essas coisas. Para a Ana Carolina, a maioria das vagas é realmente uma oportunidade para quem quer começar, ou então para quem está desempregado. Agora, o que não pode é se acomodar. Não dá para ficar parada, mas é o que a gente sempre fala. Para começar, tem oportunidade. Pode vir na agência, só trazer a carteira de trabalho, os documentos pessoais, vai montar o seu perfil e vai aparecer a vaga compatível com o seu perfil. Se não tiver experiência nenhuma, a vaga que não exigir experiência vai aparecer para o candidato, ele vai pegar uma carta de encaminhamento e ir até a empresa fazer entrevista e ele pode conseguir essa primeira oportunidade. Depois é com ele? Depois é com ele. E daqui a pouquinho, vamos matar a saudade. Faz 20 anos da última grande comemoração do Londrina. Só o zagueiro Márcio saindo sem camisa.
O prazer da boa mesa está aqui. Tomatos, sua nova opção de almoço no centro, de segunda a sexta. Delicioso buffet com saladas, legumes, massas, carnes, guarnições e muito mais. Tomatos, gastronomia de qualidade e arte no bem servir para toda a família. Rua Belo Horizonte, 1321. Você sabe o que aconteceu de marcante em 1992? Vou dar uma dica, hein? Estamos falando de futebol. Há 20 anos, o Londrina comemorava o último grande título estadual. Para ajudar a relembrar, vamos ouvir quem fez parte dessa história. Bom, coube a minha missão de fazer a reportagem sobre os 20 anos do último título paranaense do Londrina, o último título importante do Londrina, né? Foi em 1992, aqui no Estádio do Café, na final considerada final caipira, contra o União Bandeirante. Bom, para relembrar aquele título, eu entrevistei alguns personagens daquela decisão. Por exemplo, o Márcio Alcântara, o zagueiro Márcio Alcântara, que fez um dos gols mais importantes daquele campeonato, se não o mais importante, que foi no segundo jogo da decisão, quando o União vencia por 2-1. Ele fez o gol de empate aos 45 minutos do segundo tempo, o que forçou uma terceira partida e acabou jogando um balde de água fria no time do União. Também relembrei com o diretor de futebol do Londrina, na época, o Aldivino Generoso, como foi aquela decisão. Ele que ficou no banco nos 3 jogos, já que o técnico Varley de Carvalho estava suspenso. No último jogo, inclusive, ele acabou forçando uma expulsão do técnico do União, Geraldo Roncato, né? Eles arrumaram uma confusão ali, de propósito, pelo lado dele, e o técnico acabou sendo expulso. Também falei com Dorival Pagani, que foi o presidente. Uma matéria muito legal para relembrar os tempos áureos do Londrina, suas grandes conquistas, quando o Tubarão estava lá em cima. E, quem sabe, sirva de inspiração para esse novo Londrina que está sendo construído agora para jogar o Campeonato Paranaense. Aí você confere a invasão da torcida. O gramado do Estádio do Café cheio de torcedor para comemorar o título conseguido pelo clube. O Estádio do Café lotado, as pessoas felizes, né, pelo Londrina ter sido campeão de novo. E num ano muito difícil, a gente lembra que o time já estava numa situação que não dava para investir muito, mas montou uma equipe certinha. Tinha vários jogadores que eram formados nas equipes de base e tinha alguns jogadores experientes, como era o meu caso, eu, Tadeu, que tinha assim, uma certa experiência dentro do futebol. Então, o que me guarda muito de 92 é isso, fez um grupo jovem mesclado com os mais experientes. As lembranças são do ex-jogador do Sport Recife e do Palmeiras, mas foi no Londrina que Márcio Alcântara fez história. Foi dele o gol do empate com o União Bandeirante, que levou a decisão para uma terceira partida. Muitos falam que o jogo mesmo que levou o título foi esse segundo jogo, porque a gente estava perdendo 2-0, a torcida já estava deixando o estádio e a gente já conformado com a vitória do União. Mas assim, o futebol, que a gente sempre fala, né, só acaba quando o juiz apita. E o pessoal do União já estava comemorando. E felizmente para nós eu consegui estar ali naquela hora para fazer o gol. O ano era 1992. A decisão era o título de campeão paranaense. Foi a última final com 2 times do interior. O troféu ficou com o Tubarão e está guardado até hoje no VGD, no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Está em meio a tantas outras boas lembranças e conquistas. Tempos de glória. Tamanha foi a comemoração da torcida e a felicidade que tomou conta de Londrina, que a cidade toda se uniu para presentear os jogadores campeões. Naquela época não havia premiação em dinheiro. Vários torcedores iam, o goleiro não tomou gol, o outro empresas, né, doavam objetos para os jogadores. Eu lembro que eu viajei para a praia e não gastei nada, tinha um monte de coisa que os torcedores tinham fornecido. Muita coisa mudou de lá para cá. O torcedor do Tubarão já sofreu. Já comemorou vitórias. O Tubarão voltou! O Tubarão voltou! Na
título estadual e na primeira divisão, não teve mais. Um dos heróis de 92 veio para cá ainda menino e não saiu mais. Márcio se aposentou no Londrina 4 anos depois. De jogador, passou a torcedor. E como torcedor, ainda espera a volta dos tempos de glória. O que eu espero realmente, e eu torço para que o Londrina seja uma equipe reveladora de jogadores, que crie jogadores aqui, porque o futuro no futebol é a molecada, então você tem que investir na molecada. As lembranças daquele 19 de dezembro ainda estão bem vivas na memória de Zé Roberto. Consegui jogar essa última partida que para nós foi inesquecível e 20 anos que a gente guarda no coração e com muita alegria. Zé Roberto estava lá. Durante o campeonato chegou a ser emprestado para o Naviraense, mas voltou a tempo para ser campeão. Tempos de glória. E para provar ele guarda fotos, quadro e recortes de jornal. Uma época em que o Londrina era referência no futebol nacional. Assim como outros jogadores, chegou a ser convocado pela seleção brasileira. A camisa do uniforme segue guardada até hoje. Londrina sempre foi um grande revelador de jogadores. Não só eu, como o Alexandre e o Souza, naquela época, eram jogadores formados em Londrina que teve passagens pela seleção, como o Márcio Alcântara, o Edson Vieira, enfim. A gente teve essa recompensa por causa do trabalho a médio e longo prazo naquela época e pela diretoria que acreditou nos jovens, né? Naqueles talentos que estavam surgindo. Zé Roberto deixou os gramados como jogador em 2002, virou treinador. Chegou a comandar o Sub-17 em 2007, quando Alain, hoje no Fluminense, foi revelado. Se preparando para a carreira, Zé Roberto vai para o 3º ano do curso de Educação Física. Campeão como jogador, ele confessa que gostaria de ser campeão também como treinador do Londrina. Gostaria muito, e não só como profissional, mas como uma base, né, no juvenil, nos juniores, enfim. Eu acho que o importante, né, quem está à frente do Londrina é sempre levar isso, e base é formação, porque sem formação você não tem resultados, né? Quem está à frente automaticamente tem que pensar sempre nisso daí. A formação, a médio e longo prazo, ela sempre vai trazer resultados e resultados que vão dar frutos e frutos muito gratificantes, com certeza. O que importa é o ideal de vitória, pois para nós tu serás sempre campeão. Essa edição do Folha TV está terminando. Mais uma vez, obrigada pela companhia. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo programa, hein? Até lá. Tchau, tchau. O prazer da boa mesa está aqui. Tomatos, sua nova opção de almoço no centro, de segunda a sexta. Delicioso buffet com saladas, legumes, massas, carnes, guarnições e muito mais. Tomatos, gastronomia de qualidade e arte no bem servir para toda a família. Rua Belo Horizonte, 1321.